Beleza, galera? Tudo bem? Vamos dar sequência na correção do PET volume 6, é o Plano de Estudo Tutorado do 6º ano do Ensino Fundamental, que tem como unidade temática grandezas e medidas, o objeto de conhecimento, ângulos, noção, usos e medidas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveita e deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, compartilhe com seus colegas. No mapa, as ruas M e N são perpendiculares. No percurso representado desse mapa, há 3 mudanças de direção. Seguindo a ordem desse percurso, os ângulos correspondentes a essas 3 mudanças de direção têm medidas respectivamente. Então, quais são as medidas dos ângulos de mudança de direção? Eu quero destacar para vocês isso aqui então, tá? Mudança de direção. O que seria um ângulo de mudança de direção? O PET, ele informa isso para a gente lá na questão número 5. Então, lá na questão número 5, ele diz o que seria um ângulo de mudança de direção. Então, vou tentar ilustrar aqui. Olha só. O primeiro caminho era esse, né? Esse aqui era a direção que ele estava indo. Beleza? E ele simplesmente mudou o sentido para esse lado. Então, a mudança de direção ela ocorreu entre o sentido que ele estava indo e o novo sentido. Então, esse aqui é o ângulo de mudança de direção. Aí eu continuo. Aqui é a mesma ideia, olha só. Ele estava indo nesse sentido. E ele mudou a direção, né, visualmente aqui indo para baixo. Então, o ângulo de mudança de direção é o ângulo formado no sentido que ele estava indo com o novo sentido. Então, esse aqui é o ângulo de mudança de direção. E temos ainda uma terceira mudança. Visualmente, ele estava indo para baixo e trocou o sentido. Passou aí nesse sentido. E nós temos aqui outro ângulo de mudança de direção. Então, nós queremos saber as medidas desses 3 ângulos. Então, nós temos o seguinte, esse ângulo é um ângulo menor que 90 graus, tá? Então, aqui fala que é maior, a gente descarta, maior, a gente descarta, menor que 90, menor que 90. O terceiro é exatamente um ângulo de 90 graus, né? Aqui é um ângulo reto. Então, igual a 90 graus, maior que 90 graus, aqui a gente pode descartar. E por último, esse ângulo aqui seria um ângulo maior que 90, então a alternativa correta fica sendo a letra C. Dando sequência aí na nossa correção, questão número 2. A figura abaixo mostra a posição inicial de um quadro que Marina pendurou na parede de seu quarto. Então está aí o quadro da Marina. Insatisfeita com essa posição, ela resolveu modificá-la girando o quadro 90 graus no sentido horário e em seguida fez um outro giro de 180 graus, agora no sentido anti-horário, e pendurou novamente o quadro na parede. Depois desses 2 giros, a posição do quadro na parede ficou sendo... Então, como que ficou após esses 2 giros? Então, o primeiro giro que ela fez. Então, ela girou o quadro 90 graus no sentido horário. Vamos pegar um ponto para a gente poder utilizar como referência. Vou pegar esse ponto aqui, olha só. Tá? Vou pegar esse ponto. Então, o que ela fez? Ela girou 90 graus no sentido horário. O sentido horário é esse, 90 graus, ela parou aqui. Beleza? Então, ela parou nesse ponto. Na sequência, ela fez um outro giro, só que de 180 graus e no sentido anti-horário. Então, ela tinha parado aqui, ela girou 180 graus, só que agora no sentido anti-horário. Então, a gente vai voltar 90 graus e andar mais 90. Então, ela vai parar nesse ponto. Beleza? Então, essa posição aqui inicial, ela vai ter que estar aqui agora. Então, quem vai ter que estar aqui? Uma parte branca e uma parte preta. A parte branca vai vir para cá. Aqui vai ser branco e aqui vai ser o preto. Então, olhando as alternativas, essa não é, né? Aqui até é branco, mas aqui não é preto. Essa também não é branco e nem preto.
Essa, branco e preto, opa, essa é a resposta. E aqui, preto e branco, também não é a resposta, então a gente fica com a letra C. Questão número 3. Na malha quadriculada apresentada a seguir, a medida do lado de cada quadradinho é igual a 1 centímetro. Essa malha é utilizada em brincadeira de caça ao tesouro. O tesouro fica escondido debaixo de um dos pontos assinalados na malha. Nessa brincadeira, a pessoa retira de dentro de um baú uma faixa de papel que contém as instruções sobre o percurso que deve ser feito sobre a malha quadriculada para encontrar o tesouro. Henrique retirou a seguinte instrução de dentro do baú. Partindo do ponto O, desloca-se 2 centímetros na direção sul, gire 90 graus e desloque-se mais 3 centímetros na direção leste, sempre em linha reta. Em seguida, gire 90 graus na direção norte e desloque-se 1 centímetro. Neste ponto, você encontrará o tesouro. Vamos iniciar? Então começou de que jeito, né? Vamos partir do ponto O está aqui, deslocar 2 centímetros na direção sul. Bom, o sul está aqui, né? Ele vai para baixo. Então, 2 centímetros, 1, 2. Vamos girar 90 graus e deslocar 3 casas na direção leste. Eu poderia girar 90 graus para a esquerda ou para a direita, mas ele pediu para ir para o leste. Então, a gente vai para a direita. 3 centímetros. 1, 2, 3. Em seguida, vamos girar novamente 90 graus. Então, eu posso ir para cima ou para baixo. Porém, na direção norte, deslocando 1 centímetro. O norte é para cima e nós vamos chegar aqui no ponto Q. Então, o tesouro ele se encontra no ponto Q, alternativa letra B. Vamos dar sequência aí na questão então da semana número 2. Questão 4. A figura mostra uma placa de trânsito. Ela indica que, logo à frente, existe uma bifurcação, isto é, o motorista do veículo deverá adotar uma das 2 direções indicadas. Em relação à direção original, a figura a seguir mostra um dos ângulos de mudança de direção. Então está aqui, ele estava indo reto, olha só, ele estava indo reto e mudou a direção. Ele passou aí nesse sentido. Então está aqui o ângulo de mudança de direção. A mudança de direção indicada nessa figura corresponde a um ângulo agudo. É menor que 90 graus? Sim, é menor que 90 graus. Então já ficou a alternativa letra A. Ele não é obtuso, nem raso e nem um ângulo reto. Questão 5. Por telefone, Vilma deu a seguinte orientação para Márcia, que ia de carro até a sua casa. Partindo da escola, vire à esquerda na primeira rua, siga 2 quadras. Vire à direita, siga 1 quadra, torne a virar à direita. Siga 1 quadra e vire à esquerda. Minha casa fica no meio dessa quadra. Nesse trajeto, há 4 mudanças de direção, que eu falei para vocês lá na questão número 1. Lembre-se que o ângulo de uma mudança de direção é o ângulo formado pela direção antes da mudança e a direção após a mudança. Em quantas dessas mudanças o ângulo correspondente é agudo? Então, vamos lá. Então está aqui, partindo da escola, vire à esquerda. Então, partindo da escola, vire à esquerda. Então, esquerda vai ser nesse sentido. Siga 2 quadras. Então, vamos marcando aqui, né? Vire à esquerda. Depois, siga 2 quadras. Bom, 1, 2. E vire à direita. Então, 2 quadras, vira à direita. Siga 1 quadra e vire à direita novamente. Então, siga 1 quadra e vire à direita novamente. Siga 1 quadra e vire à esquerda. Então, siga 1 quadra e vire à esquerda. E assim a gente chega na casa de Vilma. E nós temos alguns ângulos
de mudança de direção. Vamos destacar eles aqui, olha só. O sentido era esse, só que ele foi para cá. Então, esse é o ângulo de mudança de direção. Aí lá em cima o sentido era esse. Ele veio para cá, então esse é o ângulo de mudança de direção. Depois o sentido era esse, ele veio para baixo, então esse é o ângulo de mudança de direção. E aqui o sentido era esse, ele virou à esquerda, esse é o ângulo de mudança de direção. Então nós temos aí 4 mudanças. E nós queremos saber qual é o ângulo agudo. Em quantas dessas mudanças o ângulo correspondente é agudo, ou seja, é menor que 90 graus. Bom, esse ângulo aqui, ele é de 90 graus, então, ok. Esse ângulo é menor que 90 graus, então, ok. Esse ângulo, ele é um ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus. E esse ângulo aqui é um ângulo agudo, ele também é de 90 graus, menor que 90 graus. Então, eu tenho 3 mudanças com ângulos menores que 90 graus, ou seja, com ângulo agudo. E para finalizar a semana número 2, observe o relógio, que marca 6 horas em ponto, isto é, 6 horas e 0 minutos. Quando esse relógio marcar 8 horas, o menor ângulo determinado pelos ponteiros medirá quanto? Bom, esse ângulo aqui a gente sabe que é uma meia volta, né? A gente sabe que é 180 graus. Mas e quando ele marcar 8 horas? Como que vai ficar os ponteiros com 8 horas? Então, o ponteiro dos minutos vai ficar lá em cima mesmo, né? Esse aqui é o ponteiro dos minutos. E como ele vai marcar 8 horas, o ponteiro da hora vai estar aqui, né? Esse aqui vai ser o ponteiro das horas. E a gente quer descobrir quanto mede esse ângulo, né? O ângulo formado pelo ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos. Ou seja, a gente quer esse ângulo aqui, ó. Vamos fazer ele em azul. A gente quer a medida desse ângulo azul aqui. Quanto que ele mede? Bom, como que eu vou chegar à medida desse ângulo? Vamos pensar da seguinte maneira. Se o ângulo fosse, ou melhor, se a hora fosse 9 horas, esse ângulo teria como medida 90 graus. Perfeito? 9 horas seria um ângulo reto, 90 graus. Isso quer dizer que cada hora vale quantos graus? Se 9 horas são 90 graus, e eu consegui dividir em 3 partes, cada parte vale 30. Então aqui eu tenho 4 partes. Então eu tenho 4 vezes 30, que vai dar 120 graus. O mais importante é que em 1 hora nós temos 30 graus. E voltando aqui eu tenho que andar 1, 2, 3, 4 casas. Então 4 vezes 30, 120 graus. Alternativa a letra A. Lembrando que ele quer o menor ângulo, né? E o maior ângulo seria o 240, mas nós queremos o menor. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a semana número 3. Um forte abraço.